Já pôs? Bom dia, crianças. Hoje é domingo, é um dia de escola dominical. É o dia em que nós paramos para aprender a palavra do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre a história da casa na areia e a casa na rocha, que está lá em Mateus 7, versículo 24 ao versículo 27. Jesus, ele contava muitas histórias que chamava de parábolas. Parábolas são histórias curtas que sempre nos trazem ensinamentos para a nossa vida. Essa parábola que Jesus contou falava de dois homens. Um deles era prudente. Prudente é uma pessoa que pensa bastante em tudo que vai fazer. Ele era sábio, esse homem. Ele construiu sua casa num terreno muito forte, que tinha muita pedra. Ele deve ter cavado um grande buraco, colocado muito cimento, muito ferro, para que sua casa ficasse bem firme. Mas para isso, seu terreno tinha que ser bem forte. Por isso, ele escolheu a rocha. Olha só a casinha desse homem. Ele construiu ela num terreno bem forte, cheio de pedra. Olha só. Esse terreno, como vocês estão vendo, cheio de pedras, era um terreno forte. Um dia começou uma tempestade, uma chuva muito forte. E essa chuva começou a molhar a casinha. E aí a chuva foi ficando intensa. E veio os ventos, mas a casinha permaneceu forte lá, ela não caiu, ela permaneceu firme. Por quê? Porque ela estava construída em cima da rocha. Você viu que a água começou a transbordar ali no terreno, né? Mas, com tudo isso, toda aquela água bateu contra a casa e ela continuou em pé. Nada aconteceu, pois a casa foi construída bem firme na rocha. O outro homem, ele não era nada prudente, ele não pensava no que poderia acontecer. Ele não foi muito esperto, não pensou direito antes de fazer e resolveu construir sua casa sobre a areia. Terreno fraco, que não sustenta nada. Olha só a casinha do outro homem. Na areia, construído na areia. Nossa, será que vai acontecer? E de repente veio uma chuva forte. Uma chuva muito forte. E vamos ver o que aconteceu com essa casinha que foi construída na areia. E veio a chuva, e derrubou a casinha. Puxa vida, a casinha desabou. O que será que Jesus nos quer ensinar com essa história, com essa parábola? Então ele conta que uma pessoa prudente, que é igual ao homem que construiu a casa numa rocha, é aquele que ouve a palavra de Deus, guarda no coração e pratica e obedece. Obedece os seus pais,
obedece a professora, obedece, trata bem os seus amiguinhos, não sai da sua boca palavras ruins, só saem palavras boas, de elogios, gratidão. Ele ora, lê a Bíblia, porque é assim que Deus nos ensina. Já uma pessoa que não é prudente, tolo, como o homem que construiu a sua casa na areia, é aquele que ouve a palavra de Deus e não pratica. Desobedece seus pais, briga com os amigos, com os irmãos, cola na prova. Da sua boca saem apenas palavras ruins como mentira, palavrão, reclamações, fofoca. E aí, que tipo de pessoa você quer ser? Como o homem prudente, que construiu sua casa na rocha, ou como o homem que construiu a sua casa na areia? Claro, você quer ser uma pessoa prudente, uma pessoa como o homem que construiu a sua casa na rocha. Então vamos orar e pedir a Deus que nos ajude a praticar tudo que aprendemos na sua palavra. E vamos orar. Amém? Podem orar comigo, tá? Fechem os olhos, abaixa a cabeça e vamos orar. Senhor meu Deus, muito obrigado por essa palavra que eu aprendi hoje. Senhor, me ajude a ser como o homem que construiu a sua casa na rocha, que eu possa obedecer a tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. E logo daqui a pouquinho vocês vão ouvir a música Não Construa Sua Casa na Areia. Tudo bem? Então, que você possa ouvir a palavra do Senhor e guardar no seu coração. Até mais. Olá, crianças. Olha, essa é a música, a canção da historinha que a gente acabou de ouvir, tá bom? A gente vai cantar, vocês vão reconhecer aí cada parte da história. Não construa sua casa na areia, não construa na beira do mar, mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique, a tempestade a derruba. A rocha é um lugar de construir, um alicerce que não vai cair, as tempestades vão vir, mas a paz de Cristo tu tens. Não construa sua casa na areia, não construa na beira do mar, mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique, a tempestade a vai derrubar. A rocha é um lugar de construir, um alicerce forte que não vai cair, as tempestades vão e vêm, mas a paz de Cristo tu tens. As tempestades vão e vêm, mas a paz de Cristo tu tens. Graça e paz, amados irmãos e amadas irmãs. Nós hoje com a aula uma classe só, uma classe única, para jovens, juvenis e adultos. Nós vamos ler hoje o livro de Abacuque, nós vamos falar um pouquinho sobre Abacuque. E nós estamos aqui com a revista da Escola Dominical, Legados de Fé. E nós vamos iniciar agora com uma oração. Amém? Oremos. Senhor Deus, nós te damos graças, Senhor, por termos esse tempo contigo, de ler a tua palavra, de meditar um pouco, Senhor, sobre ti. Nos dê entendimento e sabedoria. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então vamos lá. Hoje a nossa lição é sobre o profeta Abacuque. E nós temos aí como título Confiança e Esperança. No livro de Abacuque, nós começamos aí com o primeiro capítulo. O livro só tem 3 capítulos
O primeiro capítulo, ele fala um pouco de como que esse povo ele está vivenciando, né, a sua vida, a sua fé. E vem o segundo capítulo falando aí sobre a resposta de Deus, né, a oração de Abacuque. E por último, que é um capítulo bem conhecido, a oração de Abacuque, nós vamos falar um pouquinho sobre cada um deles, tá? Então, para começar, Abacuque vive mais ou menos no ano 621 a.C. Ele vive um pouquinho depois do rei Josias. Vamos contextualizar um pouquinho. O rei Josias foi um rei considerado um rei temente a Deus, que levou o povo a fazer uma aliança com Deus. Está lá em 2 Reis 22 em diante, dá para você ir lá, ler um pouquinho sobre a história do rei Josias. Então, nesse período, o povo de Deus tinha uma aliança estreita com Deus. Só que com a morte do rei Josias, esse povo volta às práticas erradas, a desobediência a Deus. E é nesse período aí que Abacuque se levanta como profeta, né? E o nome de Abacuque significa abraço, né? Nós podemos pensar aí nessa questão do abraço, se a gente ler um pouquinho aqui o livro, né? De como Abacuque ele tenta acolher esse povo, a se colocar diante de Deus, pedindo, né, intercedendo por esse povo. Então, esse nome Abacuque, né, esse abraço, né, ele é bem significativo. Então, nós vamos começar aqui no primeiro capítulo, e no primeiro versículo diz assim: sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-me-ei violência e não me salvarás? Então aqui é um pedido de socorro do profeta, né? Então o profeta Abacuque clama a Deus, né? Tem um versículo aqui que ele fala assim: até quando, Senhor? Vamos ler mais um pouquinho. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por essa causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Então, o que acontece ali? Assim como na época de Miqueias, nesse período aqui, há injustiça, violência, destruição, contendas, brigas, fraudes, a justiça que não funciona, né? Então, tem um caos aqui, né? E Deus mostra todas essas coisas para Abacuque, e aí a pergunta dele tá, eu tô vendo tudo isso, e aí quando que vai vir a salvação? Quando que vai vir a mudança disso tudo, né? E aí Deus, a partir do versículo 5, dos 5 ao 11, a gente não vai ler ele todo, mas nesse trecho Deus fala para o povo que eles vão ser castigados, e através de um outro povo, dos caldeus. Então eles vão vir, eles vão ser mais fortes, eles vão dominar, eles vão fazer e vão acontecer, né, com eles. É uma resposta que é assustadora até, né? Ele fala que eles escarnecem dos reis, dos príncipes, então passa o vento e seguem, fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. Então ele vai fazer com que uma nação se levante contra Judá, contra o povo de Deus, né, para que eles sejam punidos, vamos dizer assim, castigados, né, por Deus. Porém, a partir do versículo 12, Abacuque começa a sua intercessão. E aí, quando a gente lembra, né, do significado do nome de Abacuque, abraço, então começa aqui o profeta pedindo a misericórdia
de Deus, pedindo: Deus, olha, eu te conheço, tu és de geração em geração, né? Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo. Ele vai reconhecendo, né, as grandezas de Deus, a grandeza de Deus, e ele pede a misericórdia de Deus, né, para aquele povo, né? E aí no capítulo 2 vem a resposta de Deus. E aí a resposta de Deus vem lá no capítulo 2, no versículo 1 diz assim: por-me-ei minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá, o que resposta eu terei à minha queixa. Então ele fez lá a sua intercessão, ele pediu, e agora ele se coloca na torre de vigia. Olha que interessante essa palavra, né? Torre de vigia. A gente tem vivido esse tempo em que a gente tem se colocado nessa torre, né? Esperando aí as respostas de Deus, né? São tantos pedidos que a gente tem feito ultimamente ao Senhor. São pessoas enfermas, são pessoas com problemas, né, pessoais, são, né, inúmeras situações. A gente tem se colocado nessa torre de vigia. E o profeta Abacuque se coloca, e ele fala assim: eu quero ver o que o Deus da minha salvação ele vai me responder. O que ele vai falar da minha queixa, daquilo que eu reclamei, daquilo que eu pedi. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. E é interessante, não sei se vocês lembram, alguns anos atrás, a gente colocou um outdoor aqui na cidade. Era uma mensagem, acho que era uma mensagem de final de ano, falando do rei Jesus que nasceu, né? Eu acho que tinha até aquele versículo, né? Um menino nos nasceu, um filho se vos deu, aí o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então, a ideia era que qualquer pessoa que passasse conseguisse ver aquelas palavras, né? E por que a visão está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. E se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Então, se nós lembrarmos lá em Romanos, né, do primeiro capítulo, versículo 17, né, que diz: o justo viverá por fé. Então, quando nós colocamos essa palavra, né, de uma forma visível para que todos vejam, até aqueles que não queiram ver, eles possam ver. A ideia aqui da resposta de Deus para Abacuque era essa, que para todos eram para falar essa visão, né, que o justo viverá por fé, que eram para eles se voltar ao Senhor, para eles se colocarem novamente diante do Senhor, e que eram para todos verem, aqueles que queriam ver e aqueles que não queriam ver mesmo. Um outdoor, por exemplo, se eu quiser ver, eu vejo, mas às vezes mesmo se eu não quiser olhar, ele está tão ali na minha frente que eu acabo olhando, eu acabo vendo. É igual essas propagandas, né? Às vezes a gente está assistindo um vídeo no YouTube, um vídeo no Facebook, tá? Você está assistindo, de repente vem lá um anúncio, você nem quer ver, mas está lá. Então, de qualquer forma, você vai acabar vendo aquela informação, né? E nesse caso aqui, a visão. Deus queria que todos vissem, que todos tivessem conhecimento dessa visão. E aí, para a gente terminar esse capítulo, o versículo é um capítulo lindo, capítulo 3, da oração do profeta Abacuque. E a oração do profeta Abacuque sob forma de canto. Então, por isso que a gente tem uma percepção que parece um salmo, né? Se eu colocasse assim, se eu falasse para vocês assim, ó: o Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como as da corça e me faz andar altaneiramente. Talvez você falasse: é um salmo, né? Porque ele realmente, essa oração de Abacuque como uma oração cantada. Então, e diz assim, ó: tenho ouvido, ó Deus, as tuas declarações e me sinto alarmado.
Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. E aí ele vai falando da sua glória, vai falando do resplendor de Deus, e ele vai falando sobre como Deus ele é maravilhoso, como aquilo que ele criou é maravilhoso. E aí a gente chega lá naquele versículo, eu vou ler o versículo 16, que é bem bonito, que diz assim: ouviu e o meu íntimo se comoveu à sua voz, tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto o Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar alternadamente. Então, assim, a gente percebe que, mesmo que tudo o que Deus ele responde, né, para Abacuque, né, que o povo ele ia sofrer, que o povo ele ia ele precisava se voltar a Deus, mas antes disso, que eles iam ver quem era o Senhor, né? Então esse povo, os caldeus iam vir sobre eles, né? Iam talvez destruir o seu povo, né? Edificar uma cidade sobre a cidade deles, né? E eles iam passar vexame, vergonha, mas apesar de tudo isso, ele tinha consciência de que Deus ele era o Deus Todo-Poderoso e de que mesmo que tudo isso acontecesse, ele ainda o louvava, né? E aí nós podemos pensar nos dias de hoje, né? A nossa nação, né? De como as coisas estão difíceis, de como a gente vê situações de corrupção, situações de injustiça, né, de dor, de falta de saúde, né, falta de emprego, né, situações assim tão complicadas, a gente vê o povo sofrendo, né? Mas nós podemos nos alegrar no Senhor, porque nós sabemos que Ele é o Senhor da nossa salvação, né? E que no momento certo Ele nos dará a vitória, né? Assim como ao povo de Deus, né? E que mesmo que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, e etc, etc, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação, né? Então que nós possamos assim como o profeta Abacuque dizer: tenho ouvido ao Senhor as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. Aviva a tua obra na minha vida. Aviva a tua obra no meio da minha família, no meio da minha igreja. Então eu convido você nesse tempo que você está aí dedicando para o estudo da palavra do Senhor, leia, né, os 3 capítulos de Abacuque, é bem curtinho, né? Faça aí a sua meditação, se coloque diante do Senhor, né? Faça a sua meditação, né? Se coloque diante dele, né? Ore ao Senhor e peça, né, que Deus ele tenha misericórdia do seu povo, tenha misericórdia de nós como brasileiros, né, como paulistas, né, que somos, que Deus possa derramar a tua graça sobre as nossas vidas, né, que possamos ser abraçados pelo Senhor, assim como Abacuque fez, né, de clamar a Deus, né, pelo seu povo, de clamar ao Senhor e esperar a sua resposta, né. E é interessante que a resposta de Deus para as nossas vidas, ela nem sempre é aquela que a gente está esperando, né? Mas eu quero convidar você a se colocar diante do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, eu te dou graça, Senhor Jesus, por poder ouvir a Tua palavra, por poder, Senhor Jesus, aprender um pouco mais de Ti, Senhor.
Derrama, Senhor, a Tua graça sobre as nossas vidas, Senhor, e que possamos, Senhor, diante de Ti, Senhor, reconhecer, Senhor, os nossos erros, Senhor Jesus, nos voltar a Ti, Senhor, saber, Senhor Jesus, que a Tua palavra diz que o justo viverá por fé, Senhor, não por aquilo que nós estamos vendo, Senhor, mas por aquilo que nós confiamos em Ti e sabemos que Tu irás fazer, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe a sua vida e a sua família. Até mais.